paz do Senhor para todos, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Quero também deixar aqui o meu abraço, meu carinho para com todos os meus filhos em São Paulo, aos irmãos do setor 31, Ministério de São Miguel Paulista, fica aqui a minha saudação a todos. Também ao nosso pastor José Carlos de Lima, que possamos sempre estar orando pela obra que o Senhor tem concedido e colocado nas suas mãos, a qual aqui é responsável por um trabalho muito grande e importante, principalmente aqui ele corresponde aí à obra da CGADB e como a DESP e mais outras tarefas aí que ele precisa de graça e principalmente que o Senhor conceda sempre saúde para ele executar essa missão. Aqui em Ailandra, pastor Rosildo, fica também aqui meus agradecimentos, a paz a todos, ao presbítero Marcos Antônio aqui em Subaúma e a todos os companheiros aqui em Subaúma, qual ali trabalhamos na obra de Deus. Quero hoje ministrar uma palavra extraindo força da fraqueza. Às vezes nem sempre estamos com condições boas e momentos, às vezes a fraqueza ela bate física e bate também a fraqueza espiritual. Eu gostaria de juntos compartilharmos. E também aqui, deixe seu comentário, ou no Facebook, ou no YouTube, e o Delfonso Marques, a qual essa mensagem vai estar exposta. Possa ser que eu possa errar. E estou pronto a ser corrigido em alguma pronúncia, alguma palavra ou pensamento que não se enquadra na ética cristã. Quero pegar aqui a carta aos Hebreus, capítulo 11, e ficar com base o versículo 34. Mas eu vou ler alguns versículos aqui para mostrar que quando Deus começou a trabalhar na vida do povo a qual ele tirou com braço forte, a nação que ele, através de Abraão, falou que sua descendência ia ser numerosa, quando ele começou a formar, que hoje é a nação de Israel, e com todos os cuidados que Deus deu e tem dado, muitos homens, diante das suas fraquezas, puderam extrair força para fazer algo em prol da vontade de Deus. E é com isso que eu quero compartilhar-vos. Diz o texto assim: eu que mais direi? Fartar-me-ei o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jetfé, de Davi, de Samuel e dos profetas, que apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza tiraram força. Na batalha esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos
e as mulheres receberam pela sua ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados e não aceitando o livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, e andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados. Eu acrescento ainda que muitos cristãos que seus nomes não estão aqui registrados foram mortos a fogo e ficaram como tochas acesas na noite pelos opositores contra a obra de Deus. Inclusive um desses que matou muitos cristãos foi Nero, imperador Nero. Então observe que nós estamos vivendo dias tão difíceis, onde as hostes malignas têm trabalhado, e em muitos outros países aí não é permitido a pregação do Evangelho. Tem reportagens aí em alguns outros países que estão proibindo a entrada de Bíblia, estão proibindo o culto, o sacrifício vivo em adoração a Deus em igreja, e se fizerem no lar, as pessoas são deportadas para outro local ou mortas, o seu imóvel é tomado pelo governo. No Afeganistão, também, muitos missionários têm sido mortos, que são enviados lá para pregar o Evangelho, e o Evangelho ali eles não aceitam porque impera o poder lá do início, o poder do filho da escrava de Abraão, Ismael. Os ismaelitas, ou conhecido também como o povo, esse povo são o Islã, os islamitas, que têm dominado já muitos países, a qual eles seguem a Maomé e crê que Jesus Cristo foi um profeta, e depois dele agora é Maomé. E o Islã tem crescido muito aqui no Brasil, que também Deus havia falado da semente de Ismael, que ia ser numerosa. Só que eles não creram e não crê na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neles não crê como que ele foi o enviado para dar a vida eterna, a qual Adão e Eva perderam ali no paraíso. Por o pecado entrou, por o homem entrou o pecado no mundo. E como já temos falado que o salário do pecado é a morte, nós estávamos condenados à morte. Mas Jesus, pela sua misericórdia, ele se fez fraco, e da sua fraqueza ele se fez para nos fazer fortes.
e ter acesso ao Pai nosso Deus. O texto ao qual eu li narra aqui que apagaram a força do fogo, escaparam do fio de espadas e da fraqueza tiraram força. E na batalha se esforçaram e puseram em fugida o exército dos estranhos. O rei Ezequias, quando estava ameaçado pelo grande exército da Assíria, era muito numeroso o povo e que estava vindo contra o povo de Israel. Mas escute bem, mas ele não temeu, ele ficou confiante no Deus de Abraão, no Deus de Jacó e no Deus de Israel. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E ainda, em muitas pelejas que o povo de Deus se encontrava em pequeno número, fracos, Deus se intervia dizendo: essa guerra, essa luta, essa batalha, não tereis que pelejar, porque eu pelejarei por vós, e vós calareis. E a palavra veio a Ezequias dizendo, é assim, maior é o que está convosco do que os que estão com eles. Então, creia nesta manhã que maior é o que está conosco. Mesmo nós em fraquezas, mesmo nós, às vezes, padecendo, mas maior ainda é o que está conosco. Aqui disse o texto que muitos torturados foram, né? Mas na hora, até Pedro, quando foi torturado para ser morto, ele ia ser crucificado, ele preferiu ser crucificado de cabeça para baixo. Porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ninguém podia e ninguém pode imitar ou fazer, porque ele já fez, o Cordeiro Pascual já fez o sacrifício em prol de todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Escute bem, vou ver se acha aqui um versículo, se não me falha a memória, em Coríntios, não sei se é na primeira epístola, não, é na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que diz assim, por honra ou por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecido, mas sendo conhecidos, como morrendo e eis que vivendo, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Paulo conforta aqui com essas palavras a igreja ali em Corinto e que serve para nós.
com tudo que está acontecendo no mundo, onde a plataforma do anticristo, prestes já ele estar no comando, mas cremos que na última hora o Senhor nos livrará das hostes do mal, dos príncipes das trevas e de todo principado e potestade. Aqueles que são seu como menina dos seus olhos terão livramento. Escute bem. Fraqueza ou fraco é estar sem vigor. Muitas das vezes a falta de vitamina, falta de alimentação, falta de medicamento, né? E na área física, o corpo fica muito debilitado. E na área espiritual, a pessoa chega ao ponto de não estar mais crendo que Deus é poderoso para o tirar da situação a qual se encontra. Mas escute bem, ainda que esteja no beco sem saída, creia, Deus não te esqueceu. Deus não esqueceu do povo que ele tirou ali do Egito, quando mandou Moisés ir com o povo para a terra que tinha prometido, já desde lá prometido a Abraão. Ele se depara agora com o Mar Vermelho, um beco sem saída, e Faraó perseguindo agora, porque o povo saiu do Egito. E não é diferente nos nossos dias, para todos aqueles a qual as algemas, as correntes, as cadeias, as prisões foram abertas para aqueles que creram no nome de Jesus Cristo. As cadeias foram quebradas, as correntes foram espedaçadas pelo poder de nosso Salvador Jesus Cristo. Mas escute bem, para quem está fraco, precisa tratar. Porque se não tratar, meu amado e querido ouvinte, a tendência é desfalecer e morrer. E a palavra de Deus diz que Deus não quer que nenhum se perca, que é todas as almas, disse ele pelo profeta Ezequiel, que todas as almas são dele. A tua alma, a minha alma, a de todos são dele. Mas ele diz que a alma que pecar, esta morrerá. Desejaria eu, pois, a morte do ímpio? Deus falando pela boca do profeta. Desejaria eu a morte do ímpio? Não, mas antes que ele se arrependa dos seus maus caminhos e torne ao Senhor. Então entenda bem, todo cuidado por estar debilitado. Tem que estar com todo cuidado. Quem está debilitado, e quando esta área ela é ofendida, é como se fosse qualquer órgão do nosso corpo. A visão começa a enfraquecer, você não está enxergando muito, você tem que procurar algo que venha recuperar para não perder toda a visão. Quando você não está conseguindo mais ouvir,
você também tem que procurar ver. Ainda que, olha, os dentes começam a apodrecer e danificar e trazer dor, e às vezes só há uma solução, é arrancá-lo, não é bom. Perder as moeduras, não é bom. Se é uma queda de cabelo, tem que ver a origem. Para não deixar que perca o órgão. Assim é Deus, Ele não quer que nenhum órgão, quer dizer, nenhum membro do corpo de Cristo, a qual Ele é a cabeça, e nós que o aceitamos, somos o corpo, a igreja, a qual Ele vai vir buscar no arrebatamento da igreja. Ele não quer que você nem eu se perca. E ainda se nesta vida, disse Jesus, quem perder a sua vida por amor de mim, achará-a. Creia que quem está em Cristo é vitorioso. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Quem será contra nós? Aí ele dá um relato. Mas vamos ficar aqui nessa palavra aqui. Conhecer a causa da fraqueza. Nós temos que reconhecer que a carne, ela é fraca. A nossa carne é fraca. Não tem esse super-homem. Não tem esse que possa dizer, não, eu estou forte, estou garantido. Estou aqui com todas as proteínas, todas as vitaminas. Está enganado. Quando Jesus estava dando um ensino, e foi registrado aqui pelo evangelista, o apóstolo, servo do Senhor, Marcos, aqui em São Marcos, ele registrou assim, pelas palavras do Senhor Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E a carne sendo fraca, nós estamos sujeitos a errar o alvo, nós estamos sujeitos a pecar diante de Deus e diante dos homens. Então saiba que o espírito está pronto, mas a carne, essa carne, ela tem desejos. E os desejos dela não traz edificação. Os desejos dela, só é aquilo que desagrada aos olhos de Deus. Se nós observarmos, eu vou ler pelo menos eu vou ler pelo menos alguns aqui dessas fraquezas da carne. Uma delas é essa, olha. Porque as obras da carne são manifestadas, as quais são, Paulo escrevendo a carta ali para a igreja na Galácia, aos Gálatas, relata essa palavra. Porque as obras da carne são manifestadas, as quais são prostituição, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, da quais hoje declaro que por essas fraquezas da carne não entrarão no reino dos céus. Não entrarão. Então nós precisamos reconhecer que a carne é fraca. O afastamento ao Criador traz uma ruína tremenda. Eu quero relatar um caso aqui, dessa ruína. Aqui quando nós vemos aqui, capítulo 6 de Juízes, narra aqui uma palavra no capítulo 6, né? Que, porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor deu-os na mão dos midianitas por 7 anos. O povo, quando errava, Deus permitia que o povo fosse escravizado e cativo por outros povos. E prevalecer na mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si por causa dos midianitas. E as covas que estão nos montes e as cavernas, as fortificações, escute bem, porque sucedia que, semeando Israel, subindo os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente, contra eles subiam os povos. Por quê? Por causa dos pecados, por causa da fraqueza da carne. Aí, veja bem, Deus levanta um homem chamado Gideão, e ele sabendo que tudo que o povo de Israel plantava, e na hora da ceifa, na hora da colheita, na hora de preparar, diz o texto que Gideão foi achado ali malhando trigo no lagar. E o lagar era um local de pisar uva. Mas ele, para se proteger das mãos do inimigo, aí ele foi malhar o trigo no lagar. Mas o que nós vemos aí, que com isso Israel estava, diz o capítulo 6:6, que Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque na hora da angústia, na hora do sofrimento, na hora da tribulação, só tem uma coisa, é clamar ao Senhor. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, disse o profeta Jeremias, no capítulo, se não me falha a memória, 33. Mas sabemos que o afastamento do nosso Deus, quando nós nos colocamos distante do Criador, por causa do erro, por causa do pecado, por causa de tudo aquilo que abomina aos olhos de Deus, nós caímos nas mãos dos inimigos. Mas tudo bem. Oi, irmão Ildefonso, extraindo força da fraqueza? Então vamos lá. Tratando os fracos,
com abnegação. Abnegação. Essa palavra, ser abnegado para com o próximo, é importante demais isso. Nós cristãos precisamos ser abnegados por causa da palavra e porque Jesus nos ensinou isso. Ser abnegado. E como é, irmão, ser abnegado? Suportando as fraquezas dos fracos. Às vezes você está forte, mas não é para massacrar os fracos, não. É para ser abnegado. E Paulo escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo de número 15, Paulo ensina a igreja ali em Roma e fala assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Olha o que Paulo ensina para nós. Portanto, cada um de nós agrade seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que a injuriavam. Os que injuriavam a Cristo por causa das injúrias, por causa ele sofreu esse tipo de coisa por mim e por ti. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Creia nisso. Mas se apoia aqui. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a si próprio. Somos membros do corpo de Cristo, correto? Somos. Se nós somos membros do corpo de Cristo, entenda bem. Paulo escrevendo aí aos Coríntios, no capítulo de número 12, ele relata o seguinte, capítulo 12, verso 27, diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. Somos o corpo de Cristo. Nós não temos que estar maltratando o nosso irmão, que faz parte do corpo. Você não daria uma martelada no teu dedo direito, e nem chutaria uma pedra com o teu pé para estourar o dedão. Você não teria coragem de colocar um espinho no seu olho. Então não se deve fazer com o teu próximo, o teu irmão que faz parte do corpo de Cristo. Então os membros mais fracos são mais necessitados. Paulo aí na mesma carta, ele fala assim, olha, no capítulo 12, versículo 23, antes os membros do corpo parecem ser os mais fracos, mas são necessários. Às vezes a pessoa não dá valor nenhum. Um par de ouvido. Mas é necessário o par de ouvido para se ouvir. Porque tem pessoa que não tem par de ouvido para ouvir quando o irmão está necessitado de um... Ele vem
sabe, desabafar as angústias que está atravessando. Tem irmão que não quer nem ouvir. Então, aqui diz o texto, antes os membros do corpo parecem ser os mais fracos, mas são necessários. Nós vamos ver irmãos carentes. Não somos todos, ou vou usar um termo aqui, todos não tomaram biotônico fontora, que as mães antigamente davam biotônico fontora para as crianças crescerem sadios. Mas nem todos podiam tomar, não tinha condições de comprar o remédio. Assim é no corpo de Cristo. Nós vamos ver irmãos muito carentes, debilitados, cheio de falta de conhecimento das Escrituras. E se deixando-se os seus pés escorregar, porque ainda a semente, a palavra ainda não penetrou grandemente na sua vida. E nós não podemos exigir. Ele está debilitado, mas precisa do meu e do teu cuidado. Escute bem. Os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. Olha bem, o ensinamento de Paulo parece que nós, os evangélicos, os protestantes, os cristãos, não vou falar os do caminho, porque os do caminho fizeram-se imitadores verdadeiros de Cristo. Mas agora, quando olho aqui, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E aos que em nós somos menos decorosos, damos muito mais honra. Olha só, foi o que Jesus ensinou. O maior serve o menor. Quem quiser ser grande, tem que ser menor. Tem que ser que nem João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, a qual eu não sou digno nem de desatar as suas alparcas, as suas sandálias. Ele falou, vai vir um que é maior do que eu. Ele não se engrandeceu na obra que ele estava fazendo. Não, mas ele mostrou um que poderia e que era mais forte do que ele. Olha, queira que não, mas se nós não agirmos assim com os que são e que precisa, se nós não agir com abnegaridade, ou ser abnegados com os nossos irmãos, você pode levantar, pegar a semana toda, ir de manhã à tarde, à noite, fazer todos os trabalhos a qual uma denominação tem e dizer que está fazendo a obra, mas se não agir com estas palavras, de forma alguma. Então, sentindo fraco, e agora? Sentindo-se fraco para ganhar os fracos. Quando nós observamos Paulo na sua palavra aqui, ele diz assim, que ele se fez fraco para ganhar os fracos.
Diz assim o texto da palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 9, relata a palavra dessa forma. Olha, para os que estão sem lei, como estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Nós estamos debaixo da lei de Cristo. Aí ele relata assim: estando debaixo da lei para com Deus, mas debaixo da lei para com Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Ganhar os que estão sem lei. Aí ele vem relatando que diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. E fiz tudo para todos, para que por todos meios chegar a salvar alguns. Eu faço isso por causa do Evangelho, para que ser também participante dele. Se fez fraco, porque tá cheio de super cristão aí, viu? E não só isso, sendo juízes. Mas não vamos entrar nessa área. Então, para os enfermos na fé, como que nós procede? Para quem está enfermo na fé, como que nós vamos proceder? Quem está doente espiritualmente, carregado de fraqueza, como que nós vamos agir, nós que estamos sadios? A palavra de Deus diz assim: ora, Romanos capítulo 14, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Meu Jesus, eu fico preocupado com a palavra. Eu paro para pensar e olho aqui e vejo Paulo relatando aqui a tolerância para com os fracos na fé. Parece que é melhor arrancar fora essa página. Por quê? Se ela não está junto aqui com as escrituras, é porque não precisa ser feito. Mas se está escrito, é obrigação minha, obrigação tua de agir assim. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o e não em contenda sobre dúvidas. É tão difícil quem está doente na fé, quando menos espera, está tomando uma cacetada por outro, tentando matar. E afastar mais ainda do corpo, que é a igreja, ou da congregação a qual ele coopera junto, em comunhão. Mas quando ele está fraco, enfermo na fé, aqui diz o texto para receber ele. E é o que as pessoas menos fazem. É mais de procurar humilhá-lo mais ainda, ao ponto que ele não tem cara. A vergonha é grande, que ele não tem como encarar a fraqueza aí que bate mesmo, que aí ele põe no seu coração: eu não vou mais para aquele lugar. Não quero mais nem ver determinadas pessoas. Se vir falar comigo, eu vou recuadinho. Vou colocar repelente. E quantos soldados feridos estão pela face da terra? Mas escute bem. Aí ele dá aqui, Paulo fala aqui, dá um relato dessa passagem aqui, né, 14.
ele fala da maneira que uns crê que tudo pode comer, e outro que é fraco come legumes. Porque as pessoas têm, não, isso é carne, que Deus proibiu, não pode comer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas aí Paulo vem dizendo, o que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. E para que entrar em contenda com teu irmão? Aí ele vem relatando assim, que faz diferença entre o dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias, e cada um esteja inteiramente seguro no seu próprio ânimo. Por que e contender? Por que ter que arengar? Não é assim que a palavra ensina. Ela ensina dessa forma. Mas aí eu quero falar aqui a respeito de Paulo também aos Gálatas. Paulo, na carta aos Gálatas, ele diz assim, versículo 6, verso 1. Vamos lá, Gálatas. Aí ele ensina dessa forma. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai ao tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Parece que esses ensinamentos não têm sido pregados. Que aí Paulo vem dizendo para encaminhar o tal com espírito de mansidão. Mas aí, essas pessoas, quando alguém erra, eles vêm igual fariseu e escriba. Faz tudo para ganhar um prosélito, mas depois faz 2 vezes mais para levá-lo ao inferno. Ei, nós somos o corpo de Cristo, Ele é a cabeça. Aí veja bem, ele continua dizendo assim, levai a carga um dos outros, e assim cumprireis a lei de Moisés? Não, a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa e não sendo nada, engana a si mesmo. Mas aqui a palavra de Deus também nos orienta. O apóstolo Tiago, ele diz assim, irmãos, se algum entre vós tem desviado da verdade, e alguém a converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. É diferente do procedimento dos escribas, fariseus, saduceus, que fazia tudo para lançar depois a alma no inferno. E o nosso dever como cristão não é agir que nem eles agem, não. Se o nosso irmão pecar, vamos procurar. Ele está doente, ele está enfermo. E tem pessoas que quando estão doentes fisicamente, precisa de alguém para conduzi-lo ao médico.
não é conduzi-lo ao cemitério, não. Mas tudo bem, irmão Ildefonso. Tratando com cuidados fracos para a sua edificação. Tratar os fracos para a sua edificação. E não se orgulhando em si mesmo. Vamos ver? Na primeira, aí em Coríntios, Paulo, ele fala assim, capítulo 8, e verso de número 8 e 9 diz assim: Ora, o manjar não só faz... Ora, o manjar são nós faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comermos, nada nos faz falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Nós temos que tomar cuidado, porque tem coisas que você faz, mas se o teu irmão ver você fazendo, e na sua fraqueza, ele é perigoso acabar de morrer e achar escândalo. Aí veja bem, aqui ele dá um relato: e pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pela qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraqueza, a sua consciência, pecais contra Cristo. Olha bem o ensino de Paulo. Porque tem coisas que nós vamos fazer no nosso bem-querer, achar que é, e nós vamos acabar matando aquele a qual é do corpo de Cristo. Pelo que se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne para que meu irmão não se escandalize. Porque tem pessoas que os judeus não comem carne de porco. Os gentios já comiam. Havia a lei de Moisés para não comer animal com fendas, com os pés com fendas. Então, observe bem, hoje tem pessoas que se escandalizam com o irmão porque vai ver ele de bermuda, vai ver ele de uma camiseta regata, vê às vezes a irmã porque cortou as pontas do cabelo, e por vários excessos se escandaliza. Por quê? Tem muitos fracos aí que aprenderam doutrinas de homens. E quando vê determinada coisa, parece o filho Dodói. Mas se for para teu irmão ficar escandalizado, não faça. Tenha consciência. Não faça para ele não se escandalizar por causa da sua fraqueza. Agora observe bem. Aí vem relatando até o versículo do 8 ao 13, né? Mas aí também Paulo, aqui no capítulo de número... Na segunda carta, diz assim, o verso 29, 11 e 29, de Hebreus, diz assim: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu não abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha
fraqueza. Paulo falando. Se tenho que me gloriar, eu vou gloriar na minha fraqueza. Não no meu ego, no meu eu. Mas vou me gloriar na minha fraqueza. Se tem que se gloriar... Agora, quem se enfraquecer, que eu não me enfraqueça. E quem está em pé, cuide-se para que não caia. Eu quero terminar aqui nesse último relato. Reconhecer as nossas fraquezas. Porque aqui nós falamos até agora tratando os fracos com abnegação, ou ser abnegado, reconhecendo agora as nossas fraquezas. Nós precisamos reconhecer. Como? Porque se alguém não mostrar, às vezes nós estamos mortos já em fraquezas e pecados. O poder de Deus é manifestado na fraqueza. Quando Paulo, ele relata que o poder de Deus é manifesto na fraqueza, diz a palavra de Deus, ele disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Quando nós olhamos para as nossas fraquezas e deixamos que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo venha habitar, abundar na nossa vida, pode ter certeza que o poder de Deus começa também a ser manifesto. Por que essa palavra Paulo se expressou? Porque ele disse assim, e para que não me exaltasse nas excelências das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que me esbofetar, a fim de me não exaltar. Porque está cheio de pessoas querendo se exaltar, se achando fortes, se exaltando naquilo que é e naquilo que faz. Aí Paulo diz ele que para ele não se exaltar foi colocado um espinho, e aí olha, um mensageiro de Satanás vinha esbofetar para ele não se exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim esse problema. Aí o Senhor fala, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Há momentos que é tirando força da fraqueza, que é esses momentos que nós se colocamos em fraqueza, não do erro, não do pecado, mas em fraqueza de não querer ser grande, não querer se exaltar e deixar o poder de Cristo ser manifestado na nossa vida. Eu escute bem, quero ainda falar uma outra coisa, rodeados de fraqueza. Pense bem, isso não é forte não, porque a Bíblia relata que nós somos sacerdotes. Capítulo na carta de Hebreus, no capítulo 5, diz assim, o 5, porque todo sumo sacerdote, tomando dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas suas concernentes
nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados. E o versículo de número 2 e 3, vamos ler. E por compadecer-se termamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Quem? O sumo sacerdote. Eles também estão rodeados de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer a oferta pelos pecados. Quando ali as pessoas levavam o sacrifício, um animal para ser sacrificado pelos seus pecados, eles também eram rodeados de fraqueza. E a ninguém toma para si, senão o que é chamado de Deus, como Araão, que foi chamado para sacerdote. Aí agora vem ele dizendo assim, ele vem dizendo aqui no capítulo de número 7, e relata no versículo 28, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre, Jesus Cristo. Ele é o forte. Ele é o eu sou. Ele é o Todo-Poderoso. Escute bem, nós estamos já terminando. Jesus foi crucificado em fraqueza. Quando nós olhamos a mesma carta aí aos Hebreus, vai relatar o seguinte, que no capítulo de número aqui 15, diz o texto assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, quer dizer, no tempo da fraqueza. Aí ele diz assim, o verso de número 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, Cristo Jesus. Agora, nesta manhã, eu falo para ti, como disse Joel, diga ao fraco, eu sou forte em Cristo Jesus. O profeta Joel, no capítulo 3, do verso de número 10, diga ao fraco, eu sou forte em Cristo Jesus. Agora quero dizer uma coisa para nós terminar esta palavra, que ela vai dar continuidade constante. A palavra ela termina assim, eu comunicando, mas ela vai ficar, olha, no meu coração, no teu coração, enquanto nós não formos deitar, e às vezes nós vamos até sonhar, e quando se levantar, essa palavra já tem que estar sendo o nosso alimento, o nosso adubo para o nosso crescimento. Então veja bem, diga ao fraco, eu sou forte. Por que eu sou forte? Porque Deus usou elementos fracos para fazer forte. Aí que está, da fraqueza, das coisas fracas, se tornando forte. Então escute bem, a mão esquerda de Eude, para livrar das mãos dos moabitas o povo de Israel. Deus usou a mão esquerda de Eude. Quando ele foi ali ele matou o rei dos moabitas, e aí
Israel teve vitória, o rei esperava algo da mão direita, não esperava da esquerda. Foi surpreendido e morto. E Deus deu vitória ao povo de Israel. Uma aguilhada de bois, zangar, ele usou e feriu 600 homens dos filisteus, a qual tentava acabar com o povo de Israel. Juízes capítulo 3, versículo 31. E com tochas acesas e buzinas, Gideão deu vitória também ao povo de Israel. Uma guisada de jumento, Sansão feriu 1000 homens dos filisteus. Juízes capítulo 5, versículo 15 e 16. Agora, Moisés, uma pequena vara, ele usa como um controle remoto e o mar se abriu. Depois ele, quando o faraó e seus cavaleiros vinham já para o outro lado da margem do rio, ele tocou de novo com a vara e o mar se fechou e derrotou todos os inimigos do povo de Deus. E uma capa, ela abre o mar Jordão para o povo passar também. Uma capa. Deus quer te usar na tua pequenez, ó pequeno rebanho. Por quê? Assim disse o Senhor Jesus em Lucas, capítulo de número 12, se não me falha a memória, capítulo de número 12, o verso de número 32 diz assim, Jesus dizendo, eu vou ler o 31 e finalizo. Buscai antes o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. O Pai, nosso Deus, agradou nos dar o reino. E Paulo, escrevendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, vou abrir porque o Espírito Santo me chamou a atenção. Eu não vou poder deixar sem. Atos capítulo 14 diz assim, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando a permanecer na fé, pois por muitas tribulações o que importa é entrar no reino. Saiba, diga ao fraco, eu sou forte. E o que importa é entrar no reino. Disse Jesus, se o teu olho te escandalizar, arranca-o para que possas entrar perfeitamente. Se o teu pé escandalizar, isso literalmente, você não vai arrancar mesmo o olho. O que você vai fazer e muitas das vezes, tem coisas que a gente tem que fazer vista grossa. Tem momentos que nós temos que até ser surdo e mudo, para não trazer males para a vida. Amém? Fica essa palavra, que venha trazer edificação para tu, toda a tua família, a teus vizinhos, a teus irmãos, assim como ela tem trazido para mim. Shalom, Deus seja convosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.